Pois bem, Mateus capítulo 5, versículo 14, Jesus vai falar assim: todas as vossas virtudes, vocês que praticais, não vos escondeis, não escondê-las também a elas. Não escondeis também a elas, as vossas virtudes, né? Porque não se pode pegar algo útil ao todo e torná-lo inútil. Ele vai falar sobre o sal, né, na comida, na verdade o sal na terra, que dá sabor e gosto à terra, né, que dá vontade, né, à terra, né, diante dos homens e de Deus. Ele vai falar da luz, que deve ser colocada em um lugar alto, ser exaltada, para que todos seguissem e se beneficiem por elas, dentro da casa, por ela, pela luz. Então a gente vai ver assim que nesse mesmo contexto, Jesus vai falar assim: para que glorifiquem pelas suas obras o Pai Celestial, vosso Pai que está nos céus. Vamos lá. O que é que eu quero dizer com isso? Glorificar a Deus, meu irmão, tem nada a ver com o seu arrepio nas costinhas. Você está cantando bem o hino. Glorificar a Deus aqui, estou falando pelo menos nesse verso, na preocupação desse verso. Tem outros versos que você pode se basear com seus arrepios de coluna nas escrituras. Glorificar a Deus e a divindade não significa nada muito, como é que eu posso dizer, muito raso nesse aspecto. Não é você acender vela, isso não é glorificar a Deus em nada. Na verdade, isso é só um reflexo do teu desejo. Você quer estar de bem com aquilo que é fluido, com o que guia teu destino. Mas o que é glorificar a Deus, à luz desse versículo, desse verso, desse ensino do mestre Nazareno? Você glorifica a Deus quando você age bem. Mas o que é glorificar? A ideia de glorificar no Antigo Testamento, em toda a Escritura, significa... A ideia de kavod em hebraico significa o quê? O efeito cujo a presença de algo traz, ou faz, ou manifesta. E a ideia literalmente da palavra kavod, que vem do termo glória, né? É como se fosse um peso numa balança, né? E antigamente o valor do ouro e da prata, claro, era por balança, e até hoje é assim, né? Você botava um saquinho de pedaços de prata, de ferro e tal, e quanto aquilo pesava, aquilo valia. Então o valor das coisas está no seu efeito. O efeito é o peso que lhe faz valer, né? A influência, no caso o peso, que lhe faz valer, né? Que demonstra ali, você colocou a presencinha do pezinho, o pezinho vai ter uma influência, né, de força e demonstrará o seu valor, né? Por efeito de você pôr o pezinho ali. Então o efeito da presença, a ideia de kavod em hebraico, peso da presença, influência, o valor que traz a presença de algo a partir da sua influência e peso, né? A influência da sua presença e peso, é isso que significa em hebraico. Então quando Jesus fala assim: vocês manifestem as suas obras para que glorifiquem o Pai que está nos céus, ele está quase dizendo assim, para que o povo reconheça que em vocês, vocês experimentaram, vocês passaram pela influência da presença de um Deus de ordem. Porque o contrário de Deus é caos e desordem, destruição e coisas alheias, não harmônicas. Olha, desculpa a diretriz aqui. Então, o que é isso? Né? O que é glorificar a Deus para Jesus? Eu estou dando glória nas esquinas, estou glorificando tal. Dar glória a Deus, fazer com que os homens glorifiquem a Deus, é fazer com que os homens reconheçam a presença divina no mundo e no universo mediante aquilo que fazemos nas nossas virtudes. É como se você passasse por dois lugares. O primeiro lugar, baldio, abandonado, árvore em cima da outra, lixo por cima de tudo que é canto. Nem lixo, vamos tirar o lixo da ideia, né? Os matos cobrindo os muros, né? Tudo aquilo que mostra um abandono e a ausência de um cuidado humano. E depois você passa pelo jardim. Jardim não tem ninguém, mas você vê as pedras organizadas devidamente no seu lugar, as flores organizadas conforme suas cores, você vê os ramos das árvores bem podados e a sequência das árvores uma atrás da outra, bem organizadazinha,
você, por mais que não veja o jardineiro, você sabe que teve a influência da presença de um jardineiro ali. Você está entendendo o que é a ideia de glória em hebraico? É você passar o mérito e reconhecer o mérito do efeito da presença de um responsável, né, daquilo que você vê. Isso é glorificar em hebraico, né? É passar o mérito de forma devida às circunstâncias. Então, assim como a gente pode ver um jardim, por mais que a gente não veja nem os apetrechos do jardineiro, nem mesmo o jardineiro, e a gente vê só pela harmonia, a organização, e a gente julga, poxa, esse jardineiro é bom, a pessoa que fez isso se garante, né? Por toda aquela harmonia, as pessoas glorificam o jardineiro, assim a gente, ser humano. Quando a gente demonstra, né, nos evoluir nas nossas virtudes, dar espaço ao melhor que nós somos uns com os outros, mostramos que a divindade ocupou o nosso espaço, né? Que a divindade está no nosso meio. Não é por meio de línguas estranhas, de se torcer ou sair rodando. Isso é desnecessário a presença. Isso é, na verdade, a parte mais fácil. Até Paulo fala sobre esses negócios, né? Paulo fala assim, vocês estão se preocupando com a ideia de dons, mas e os frutos? Que é o que qualificam vocês como valorosos. A ideia de ser paciente, transcender a carnalidade, a animalidade, ser útil. É isso que vai salvar vocês. Vocês vão ser úteis ao Espírito de Deus, mas vão ser descartáveis à sua redenção, aquilo que o Espírito de Deus quer trazer como redenção. Porque Deus poderá usar até alguém errado para salvar o outro, né? Entrará o outro que foi salvo pelo receptáculo débil, né? Mas aquele que foi usado não entrará, né? Então, tipo, é interessante a gente notar isso. Tem até um verso nas Escrituras que fala sobre, mas esse não é o foco. Para Jesus, glorificar ao Pai, fazer com que os homens glorifiquem ao Pai, é mais do que a gente fazer os homens ficarem de joelhos e abrirem a mão e falar, Pai, Tu és bom. A gente mostra a glória de Deus e faz os homens se converterem e entenderem que Deus é bom e harmônico, à medida que nós trazemos o caráter de Deus à nossa compostura, nos tornando divino a nós mesmos, por meio de nossa transcendência, animalidade e carne. Quando tratamos bem uns aos outros e trazemos testemunhos do céu na terra, porque transformamos a terra na sua melhor versão uns com os outros, mostramos que Deus ainda se faz presente na sua criação e ainda resguarda alguns remanescentes que canalizem seu caráter de ordem, né, de fluidez e de harmonia no universo. Porquanto nas Escrituras a ausência de Deus, o que é oposto de Deus, é justamente a ausência de Deus, porque Deus preenche tudo. E se Deus preenche tudo, o que é o oposto de Deus? E Deus, no seu preenchimento, dá ordem, dá sinônimo a tudo e faz tudo funcionar devidamente como é. O que é a ausência de Deus? É a disfunção, é a desarmonia, é a desqualidade e é o movimento alheio sem ordem. O mundo, quanto mais está em desordem, menos ele funciona em sua própria diretriz. Você verá o filho não agindo como filho, você verá a mulher não agindo como mulher e o homem não agindo como homem. Você verá cada vez a criação ficando em branco nas suas diretrizes, tendo que reforçar agora um novo papel, em desespero, para que não perca a sua essência. Os homens cada vez se entregando a corda no pescoço, porque a sua vida já não tem uma diretriz funcional basáltica que o erija. Porque o homem está ficando alheio à existência a si mesmo. E aquilo que reforça a sua significação e a sua função no universo está cada vez mais distante, a própria divindade, que entrelaça tudo em si. Como um cordão entrelaça todo um colar e faz tudo ficar unido a ele e não alheio. Então cada vez o homem fica em branco, o homem tem que se dizer o que é, à medida da própria criatividade, porque a sua diretriz em si mesmo está cada vez mais apagada. Está fugindo da razão primordial cujo qual o moveu, o criou e o gestou, chamada divindade. Daqui a pouco os animais vão ficar mais humanos e os humanos mais animalescos. Daqui a pouco você vai esperar mais empatia do mundo animal do que o próprio ser humano. Daqui a pouco você vai ver o inanimado tendo inteligência. E o que foi feito à imagem e semelhança de Deus, precisando cada vez mais do artificial.
ao invés de fazer uso do orgânico natural. E na verdade a gente já está vendo isso, né? O ser humano está fugindo das suas diretrizes. A mulher está tendo que escrever de novo. Isso é ser mulher, redefinir o seu padrão. O homem, o filho, a criança, o pai que não atende mais como figura paterna, o matrimônio, está tudo ficando em branco. O ser humano está querendo se adaptar e vai lá e ficando em causa. Enfim, o que eu quero dizer é que nas virtudes, cara, nas boas ações, nos bons temperamentos, naquilo que a gente busca transcender, se tornar melhor, é isso que fazemos valer a presença divina. É isso, não é a forma que eu elogio o divino, a forma que eu tento ocupar o ouvido dos outros, né, com as palavras e pregações, até porque ninguém é besta, todo mundo sabe o que é e pra onde tá indo, né, não? Só se tapeiam, mas todo mundo sabe, tá ligado? É muito diferente, mano, fazer com que os homens glorifiquem a Deus pelo teu testemunho de virtude. É mais do que você entregar papelzinho, é mais do que você se trancar no seu quarto ou subir aos montes, ou ficar visitando o lugar certinho para você se dedicar em oração ou sei lá o que. É a forma com que você vive e se adequa à transformação, tanto de si mesmo, quanto das pessoas e das coisas em sua volta. E os homens vendo isso, entenderá que Deus é Deus de ordem e é ainda ativo nos filhos de Adão. Parem de ser tolos nesse espectro, achando que a glorificação de Deus é uma coisa banal. É só o homem abrir a boca e dizer que ele é bonitinho. Deus, tu és bonitinho porque tu fizesse algo que me convém e me agrada. Tu é bonitinho porque é óbvio isso aqui, olha como a criação é linda. Isso é glorificar a Deus, não. Glorificar a Deus aqui nesse papel desse versículo não se limita apenas isso. Isso também é, mas não apenas isso. Glorificar a Deus está conforme a nossa parte ativa. Nós trazemos a divindade que está lá em cima a partir do momento que nos divinizamos em imitar a imagem daquele que é invisível. Quando transcendemos a carnalidade para nos exaltar no divino. Então quando Deus fala assim, para que glorifiquem à medida que vejam suas obras, né? Quando vocês são flexíveis aos vendavais da vida, quando vocês perduram na paciência, quando vocês são completos e autossuficientes em si mesmos e são bastante para cumprirem o que devem cumprir, coisas que só competem a você cumprir na terra e na sua existência. Quando você não se apoia em mais nada para ser suficiente a cumprir o seu papel, isso é que é ser autossuficiente, né? Os pacificadores significaria isso na raiz da palavra em hebraico. A gente não tem hebraico, a gente acha que pacificadores é só ser hippie, paz e amor e tal, mas pacificadores é aqueles que têm completude em si mesmo, portanto não se abalam em agitação e perturbação para procurar acrescentar algo ou tirar algo de si, porque eles estão completos em si mesmo, né? E a palavra shalom em hebraico vem de shlem, que significa completo em si mesmo, maduro em si mesmo. Então a paz nasce daquilo que já é completo e autossuficiente, não precisa acrescentar e nem retirar. Por isso pacificadores. Então, as pessoas que têm isso manifestam a presença da divindade, trazem a esperança ao mundo que insiste em se enegrecer. Trazem luz ao mundo que insiste em se entregar à escuridão. O acômodo, o comodismo da escuridão. Ao dissabor. A gente salga. A gente tenta salientar o gosto de um mundo que insiste a perder o seu sabor, a se deteriorar, a não ficar conservado. A gente é o sal que tenta conservar e retardar a degeneração. Todas as pessoas que têm essa virtude não somente trazem em si o efeito da glória divina, mostrar de que Deus não desamparou a sua criação por meio dessas virtudes, quanto que eles mesmos, cara, fazem parte de ser o reflexo da luz divina e da esperança do mundo que insistem em sucumbir, velho, na sua degradação. Então glorificar a Deus, quando Jesus fala isso, ele está falando assim, você quer glorificar a Deus? Olha que louco. Você vai ver o altar melhor para glorificar a Deus no pulsar de vossas próprias mãos. A responsabilidade maior, né? A forma com que no tempo de Jesus você oferece bode, você oferece cordeiro, você leva especiarias, incensos. Que louco, grande inutilidade. Quantas vezes Deus não destruiu o próprio templo, aquilo que ele chamava de casa,
Porque o povo já só estava prestando religiosamente e não prestando em substância como ser humano. É altamente desprezível o ser que é assim diante da divindade. A divindade faz nem questão nem da liturgia, que o ser humano se atenha afagosamente. Se diz ficar mais próximo de Deus pela liturgia. Deus vai e começa a se ausentar daquilo que o ser humano se amarra, para se dizer que está perto da divindade. Você quer a própria responsabilidade de manifestar o divino prazer, encontre o principal membro responsável por isso. Ele está no final dos seus braços. Ponha a responsabilidade sobre si e sobre seu estilo de vida. Não achem que Deus está aí, a nossa religião vazia, ao nosso favoritismo, a nossa vontade de estar jogando no lado certo. Eu estou logo jogando no lado certo, logo eu não vou para o inferno. Logo eu mereço paraíso, que coisa boa. Ser ativo na glória de Deus é uma autorresponsabilidade em tentar retardar o mundo que insiste em cair na sua depravação. Onde os seres humanos cada vez estão mais cômodos em não agirem como seres humanos. E você tentar conservar isso, a humanidade em si mesmo. Glorificar a Deus é simplesmente, meu irmão, não deixar as boas virtudes sucumbirem no meio do mal. Na verdade, até usar o mal que há no mundo como um palanque da exaltação das virtudes que se devem ser praticadas. Glorificar a Deus não tem nada a ver com comodismo, velho. Nada a ver com autossegurança. Às vezes glorificar a Deus tem a ver com alto risco. Você colocar o pescoço para fora no meio da guilhotina. Você quer glorificar a divindade e dizer que a divindade se faz presente no seu ser? Pode-se apresentar qualquer coisa a Deus. Apresente os inúmeros sacrifícios que você fez, as suas inúmeras orações. Quantas vezes você atendeu aquilo que lhe foi solicitado? Mas olhe para si mesmo e veja se você de fato teve mudança genuína. Se você de fato participa da cura do mundo que insiste em decair. É muito interessante porque aqui em Cristo, velho, a santidade, ela não descola nem a pau da sua responsabilidade com retardar da queda do mundo, com ser o contraposto da insistência do mundo em se entregar ao dissabor. Se une uma coisa com a outra. O reino de Deus foi estabelecido e fincado no pulsar das nossas próprias mãos, daquilo que a gente é um com o outro, daquilo que a gente é um do lado do outro. Se você não consegue ser uma pessoa que é útil a quem está à sua volta, eu sinto muito, você é tudo menos funcional a alguma divindade, e divindade verdadeira. Se for uma divindade inútil, que mais quer jogar dos seus gostos nas suas costas, aí eu digo que você talvez esteja atendendo. Mas se for uma divindade que de fato tem preocupação genuína com tudo o que há, e você de fato não progride em nada de forma útil com tudo o que há, você está se enganando, fazendo cosquinha no próprio ego, confundindo com felicidade o riso que dá. E é essa a reflexão de hoje. Vamos glorificar a Deus, tentar glorificar a Deus de boca calada, sem falar glória a Deus. Vamos tentar ser melhor uns com os outros, porque olha que louco.
Jesus está dizendo que o reino é estabelecido num pulsar de nossas mãos, naquilo que nossas mãos fazem com os outros. Quando abraçamos quem precisa de abraço, quando damos comida a quem tem fome, quando servimos bem como irmão, quando somos irmãos, como filhos, quando somos filhos. E o resto é mentira nossa e favoritismo do próprio ego, nos centralizando no meio do todo e dizendo que o tudo pertence a nós e deve se funcionar por meio de nós, não pelo todo em si mesmo. Bora brincar de glorificar ao divino, de servos do divino. Vamos agora, mais do que fazer que o divino atenda nossas expectativas, vamos tentar fazermos, com que nós mesmos atenda a expectativa do divino. Esse é o lado mais difícil, né, velho? Mas isso que é a ideia original de se glorificar a divindade. Não é a forma como você usa a divindade para derrubar seus inimigos e nem para te exaltar no meio das frustrações. É a forma com que você se doa como principal ferramenta em auxílio do todo. E às vezes, velho, você perdendo até mesmo você de si mesmo, doando até o teu sangue, fazendo parte da perca e da dor, para, quem sabe, por meio disso, trazer uma cura maior para outras pessoas, que beneficiem outro, enquanto você paga em malefício em si mesmo, como Cristo foi na cruz, como todos os mártires foram. E aí, você realmente glorifica a tua divindade, ou ela é teu gênio da lâmpada? Quem é servo de quem? Deus está a par de nós para nos favorecer, sim, de fato. Mas que a gente olhe, velho, que a principal função é a gente atender a ambição do divino, do que limitar o divino às nossas ambições.